CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Amor, o nosso Centro Espírita Altivo Panfiro. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aí através das redes sociais. Que todos possam sentir as vibrações amorosas de Jesus e desses espíritos que muito nos amam. Então, nós estamos dando continuidade aos nossos estudos. Nós já tivemos aí o Evangelho. Agora nós vamos ter aqui o estudo da Revista Espírita. É um curso novo, tem pouco tempo, mas é um curso muito interessante. Então, a Revista Espírita, ela foi editada desde 1858 até lá 1869. Era uma publicação mensal. Todo mês tinha ali, né, a publicação em que Allan Kardec colocava ali vários artigos dele, colocava mensagem que outros companheiros de outras cidades, de outros países enviavam para ele. Tem muito depoimento ali, muita coisa que ele não pôde colocar nos livros da codificação, né, por conta da questão de espaço, né, ia tomar muito tempo também, ia ficar muita informação. Então, nos livros, no Pentateuco Espírita, que é o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, são esses 5 livros básicos de Allan Kardec. Então, ele colocou ali o básico mais importante. Não que o que na Revista Espírita não seja mais importante. Pelo contrário, tem coisa aqui que é tão importante que foi colocado em vários das obras. Mas como tem muita coisa que é bem interessante, né, é essa questão dos casos, né, dos casos, das mensagens. Então, como tem o espaço maior, né, dá para a gente ficar conhecendo e estudar. É um material muito rico. E aí, as editoras resolveram publicar por ano. Então, um livro de cada ano. Nós estamos estudando o primeiro ano, que é o ano de 1858, né? Essa aqui é uma edição antiga da Edicel, mas pode ser outra edição, não tem problema. Nós já estamos no mês de fevereiro, né? Não, já estamos no mês de março já. É que quem dá essa aula é o nosso companheiro Newton, mas hoje ele teve um compromisso aí, pediu para a gente estudar junto. E a gente hoje vai ver Confissões de Luís XVI. Né? Oi? 11, perdão, isso mesmo, tá certo. Eu que vi errado aqui. Confissões de Luís XI. Mas antes nós vamos ler uma página do Evangelho, que é o que a gente faz sempre antes de cada estudo aqui na casa. Então, eu vou abrir aqui ao acaso, né? Caiu aqui. Amar o próximo como a si mesmo. E o item é a fé e a caridade. O item 13 é uma mensagem do Espírito Protetor, dada em Cracóvia, no ano de 1861. Eu vou ler só um pedaço, para não ficar muito grande, e para não tomar muito nosso tempo, assim, né? E em casa a gente complementa aí a leitura depois, em outro momento. A mensagem é assim: a fé e a caridade. Meus queridos filhos, recentemente eu vos disse que a caridade sem a fé não é suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Eu devia dizer que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, podereis encontrar impulsos generosos mesmo em uma pessoa que não tenha religião, mas essa caridade austera, que só se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente a fé poderá inspirá-la, porque é ela quem nos faz carregar a cruz dessa vida com coragem e perseverança. Então, vamos fazer a nossa prece para iniciar o nosso estudo.
Senhor Jesus, Mestre querido, bondosos benfeitores, rogamos nesse instante, Senhor, as bênçãos do teu amor. Abre, Senhor Jesus, a nossa mente espiritual, para que possamos nos lembrar do que já estudamos, para que possamos estar em sintonia com esses benfeitores que só têm a nos ensinar a cada dia. Mestre querido, que possamos ser instrumentos úteis do teu amor. Pedimos, Senhor, ao Espírito Luiz, a Kardec, ao nosso professor José Jorge, ao Altivo, e tantos outros amigos que são incansáveis no esforço de nos auxiliar a aprender. Que possa ser, Senhor Jesus, em nome desses mensageiros, dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, acima de tudo, em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por iniciado o estudo da Revista Espírita na manhã de hoje. Graças a Deus. Então, como eu falei, nós estamos estudando aqui o mês de março de 1858 da Revista Espírita. Confissões de Luís XI. Olha lá. História da sua vida ditada por ele mesmo, a senhorita Hermance de Faux. Lembrando que Hermance de Faux foi uma médium de Kardec que auxiliou muito, né, Allan Kardec a partir da segunda edição do Livro dos Espíritos, principalmente. E ela era da aristocracia lá da França, né? A família dela era uma família muito importante, tinha até um parentesco com Napoleão III. E era uma jovem, né? E desde muito nova ela psicografava, ela passava mensagem, e o pai, por desconhecer, levou ela a vários médicos, né? A gente vê bem isso naquele filme de Kardec, sobre a vida de Kardec. Levar ela em vários médicos e não conseguiu cura, e quando ouviu falar da doutrina espírita, o pai leva ela até Kardec, né? E lá tem aquela comunicação, aquela cena que no filme é super emocionante, né, do espírito de verdade dando mensagem através dela. Então, ela tinha, desde nova, né, recebia as mensagens e escreveu alguns livros, sem ter muito conhecimento, porque ela era muito jovem, né? Para a gente ver aí a veracidade das informações que ela passava das psicografias. E aqui são confissões do, quer dizer, o próprio espírito Luís XI, que vai falar da vida dele. Falando da história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, quer dizer, é um livro também que fala sobre a vida de Joana d'Arc, uma biografia de Joana d'Arc, que chama Joana d'Arc por ela mesma. Eu acho que está ainda esgotado, até pouco tempo eu procurei, estava esgotado, mas a gente tem disponível em PDF na internet, para quem quiser. É um livro bem interessante, é a narração dos fatos do próprio espírito Joana d'Arc por ela mesma, quer dizer, ela deu comunicação através da Hermance de Faux. Lembrando lá, como eu falei, quando a Hermance de Faux tinha 14 anos, ela escreveu esse livro, né? Então, assim, e a Hermance não conhecia nada da Joana d'Arc para poder estar escrevendo. Realmente era uma coisa de psicografia. E propondo-nos a citar várias passagens, dissemos que a senhorita de Faux havia igualmente escrito a história de Luís XI. Este trabalho, um dos mais preciosos no gênero, contém documentos preciosos do ponto de vista histórico. Então, como eu falei, muitas informações ali que foram dadas, que eram até inéditas, né? Nele, Luís XI se mostra o profundo político que conhecemos. Além disso, dá-nos a chave de vários fatos até aqui inexplicados. Do ponto de vista espírita, é uma das mais curiosas mostras de trabalho de fôlego produzido pelos espíritos. A esse respeito, duas coisas são particularmente notáveis.
a rapidez de execução, bastaram 15 dias para ditar a matéria de um grosso volume. E, em segundo lugar, a lembrança tão precisa que pôde um espírito conservar de acontecimentos da vida terrena. Então, a gente vê aí, né, a médium, né, que psicografou em 15 dias um livro super grosso, né, quanto de dedicação, quanto de trabalho, né, sem ter até muita noção ainda das coisas, né, e como que isso é uma prova, como eu falei, do que? Da veracidade da comunicação espiritual. Ela não tinha como tirar aqueles fatos da cabeça dela, como também da vida lá de Joana d'Arc. No livro da Joana d'Arc, desse Joana d'Arc por ela mesma, tem várias coisas ali que depois só foi confirmado por documentos depois que liberaram, né, que a Igreja Católica liberou os documentos do processo de julgamento, né, e condenação da Joana d'Arc, que a gente já teve aí várias pessoas escrevendo acerca disso, inclusive o próprio Leon Denis. O Leon Denis tem um livro chamado Joana d'Arc Médium. É muito bonito também, eu recomendo a todos que leiam. Mas aqui, ele está falando desse trabalho em que o próprio Espírito dá essa psicografia, né, fala dele mesmo. A esse respeito, duas coisas são particularmente notáveis, né? A rapidez da execução e tudo que ele conservou a lembrança. Então, o espírito já desencarnado conservou a lembrança de tudo que ele viveu na Terra. Quer dizer, então ele já era um espírito que estava mais lúcido. Muitos espíritos que estão ainda muito inferiorizados, muito ligados à matéria, aí acabam desencarnando, não tendo nem consciência que desencarnaram. E às vezes não conseguem nem falar, não dá mensagem. Às vezes quando a gente recebe nas reuniões de atendimento espiritual aqui, o espírito não tem nem noção de quem ele é, não lembra. Muitas vezes acontece muito com os espíritos suicidas. Então é feito todo um trabalho para que eles possam ali ir relembrando, porque são coisas importantes para que eles tenham essa consciência aí, né, e possam aí estar fazendo esse melhoramento, né, de cada um. No caso de Luís XI, ele estava contando a história dele, né. Aos que duvidassem da origem deste trabalho e o quisessem atribuir à memória da senhorita Dufour, diríamos que, na verdade, seria preciso que uma criança de 14 anos tivesse uma memória fenomenal e não menos extraordinária precocidade, para que pudesse escrever de uma sentada uma obra dessa natureza. Quer dizer, teria que ser uma superdotada, uma gênia para estudar aquilo nos livros, guardar tudo na cabeça e fazer uma obra em 15 dias, um livro tão grosso, com tanta informação, que muita coisa só era conhecida mesmo por pessoas que conviveram de perto com ele, né? Mas, admitindo que assim fosse, né, quer dizer, se fosse o caso, né, perguntamos onde essa criança teria obtido as explicações inéditas da sombria política de Luís XI. E se não teria sido mais interessante que seus pais lhe atribuíssem o mérito. Então, como é que ela ia saber tanta coisa? Como a gente já falou aqui, né? Das diversas histórias escritas por seu intermédio, pelo intermédio da médium irmã Dufour, a de Joana d'Arc é a única publicada. Então, como eu falei, foi publicado há alguns anos depois republicado recentemente, né? Mas esgotou, eu não sei se republicaram. Por enquanto, eu acho que não. Fazemos votos para que, em breve, as outras o sejam. Em breve, gente, a gente tem que lembrar que é na época que Kardec está falando, em 1858. Já tinha sido publicado o Livro dos Espíritos, a primeira edição. E Kardec ele queria que fossem todos publicados, né?
Fazemos votos para que em breve as outras o sejam e lhe prevemos um sucesso tanto maior quanto mais espalhadas hoje se acham as ideias espíritas. Então, por quê, gente? Porque é muito interessante, cada vez que a gente vê uma história assim, a gente lê, a gente vê esse espírito vindo, dizendo coisas que só ele poderiam saber, que depois vão ser comprovadas, como eu falei, por essa questão dos documentos que foram permitidos, que a Igreja Católica depois permitiu que a gente tivesse acesso a Joana d'Arc, porque ela ficou muitos anos ali como herege, depois que abriram um processo para que ela fosse transformada em santa. Aí esse processo teve um período que ficou como se fosse paralisado. Por quê? Porque a Joana d'Arc era médium, ela ouvia, via, então ela sempre dizia que tinham as vozes, aquela questão. Então, muitos da Igreja Católica da época não queriam, né? Porque eles mesmo conheciam, mas não queriam que o senso comum viesse a conhecer essa possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. Aí, continuando aqui, né? Extraímos da história de Luís XVI, quer dizer, da história de Luís XVI, a passagem relativa à morte do conde de Charolais. Eu não sei quem é esse aqui não, mas deve ser uma pessoa, um político lá, né? Os historiadores, aí diz aqui o pedaço que Luís XVI falou, perdão. Os historiadores, ante o fato histórico de que Luís XI deu ao conde de Charolais a tenência geral da Normandia, confessam que não compreendem como um rei, que era tão grande político, cometeu um erro desse tamanho. Isso era o que eles achavam lá na época. As explicações dadas por Luís XI são difíceis de contestar, desde que confirmadas por 3 fatos de todos os conhecidos: a conspiração de Constant, a viagem do conde de Charolais em seguida à execução do culpado e, por fim, a obtenção por este príncipe da tenência geral da Normandia, província que se reunia os estados de Duque de Borgonha e da Bretanha, inimigos sempre ligados contra o rei XI. Luís XI assim se exprime. Então, aqui, o espírito, né, deu a comunicação, Luís XI, explicando vários fatos históricos ali que a gente não tem, que a gente precisa ir lá, se quem quiser pode confirmar, explicando por que ele teve aquele ato, né? Aí vem a comunicação dada pelo espírito de Luís XI, né? O conde de Charolais foi gratificado com a tenência geral da Normandia e uma pensão de 36 libras. Era uma imprudência muito grande aumentar deste modo o poder da Casa de Borgonha. Então, é aquelas velhas guerras, né, das famílias, de nobres, etc. Embora essa digressão nos afaste do encadeamento dos negócios da Inglaterra, penso que é meu dever aqui explicar os motivos que me levaram a proceder deste modo. Então, lembrando lá que França e Inglaterra eram inimigas seculares, inclusive na Guerra dos 100 Anos, que aconteceu esse fenômeno com Joana d'Arc, em que ela, uma mulher nova, né, com menos de 18 anos, liderou o exército da França e conseguiu libertar a França do jugo inglês, fazendo com que novamente se reunificasse, conseguindo coroar, né, o rei Carlos, acho que era Carlos X, se eu não me engano, para que a França ficasse unida com todo esse ideal de patriotismo da pátria, né, de um auxiliando o outro ali, para que mais tarde pudesse aí vir a doutrina espírita. Então, se a gente deve muito a esse espírito Joana d'Arc, né, e eu tenho certeza que é um espírito que está nos ajudando também nesse momento em que nós estamos passando aqui no nosso país, porque o país parece estar dividido, né, com todas essas coisas aí que estão acontecendo. Então, a gente vê como que os espíritos estão sempre nos auxiliando. E esses estudos são importantes. É chato a gente ficar lendo aqui? Para quem não tem uma revista espírita para acompanhar,
Pode abrir também aí no PDF, na internet, que tem gratuitamente, né? Mas a gente precisa ler para a gente poder entender como que as coisas vão acontecendo e qual é a importância dessas comunicações. De atestar a veracidade das comunicações com os espíritos, de trazer informações que muitas vezes nós não conhecíamos, né? E de muitas outras coisas, como essa questão da própria Joana d'Arc, né? De outros casos que nós conhecemos até acontecidos com Chico Xavier, em que crimes foram solucionados, da utilidade, né? E desse amor que esses espíritos têm para conosco. Aí continuando lá, né? Pouco depois de sua volta dos Países Baixos, o Duque Filipe de Borgonha tinha sido gravemente enfermo, tinha caído gravemente enfermo. O Conde de Charolais amava realmente a seu pai, apesar dos desgostos que lhe havia causado. É certo que seu caráter fogoso e impulsivo e, sobretudo, minhas pérfidas insinuações poderiam desculpá-lo. Tratou com perfeita afeição filial e dia e noite não se arredava de seu leito. A crise do velho duque me levara a sérias reflexões. Eu odiava o conde e pensava que tudo devia temer de sua parte. Então ele não confiava naquele personagem, naquela pessoa, né? Mas ele começou a refletir. Por outro lado, ele tinha apenas uma filha de tenra idade, circunstância que, após a morte do duque, o qual não dava mostras de viver muito, teria ocasionado uma menoridade que os flamengos, sempre turbulentos, teriam tornado extremamente tempestuosa. Então, sempre aquela guerra de famílias, de tradições, de como o outro morre, sempre aquela questão das disputas, né? Eu não poderia ter me apoderado facilmente, se não de todos os bens da Casa de Borgonha, pelo menos de uma parte, quer mascarando essa usurpação com uma aliança, quer lhe deixando tudo quanto a força lhe dava de hoje. Então, quando um dominava o outro, né, pegava ali todos os bens, a família, às vezes, a cidade, né, todas essas guerras aí. Quer lhe deixando tudo quanto a força lhe dava de odioso. Havia mais razões do que era preciso para mandar envenenar o conde de Charolais. Aliás, a ideia de um crime não me espantava mais. Agora você vê, por conta dessas questões todas aí políticas, até pensar em envenenar ele pensou, né? Aí ele continua contando. Consegui seduzir o dispenseiro do príncipe, Jean Constant. A Itália era uma espécie do laboratório dos envenenadores. Foi para lá que Constant mandou Jean de Vie, que havia conquistado mediante uma soma considerável que lhe seria paga ao regressar. De Vie quis saber a quem se destinava o veneno. O dispenseiro teve a imprudência de confessar que era para o conde de Charolais. Então, naquela época tinha muito essa questão de envenenamento, né? Botava no vinho, botava na comida. Era muito isso. Depois de se desincumbir de sua tarefa, de Vie apresentou-se para receber a soma combinada, mas em vez de lhe pagar, Constant o cobriu de injúrias. Furioso com a recepção, de Vie jurou vingar-se. Foi ao conde de Charolais e contou-lhe tudo quanto sabia. Constant foi preso e conduzido ao castelo de Ripemonde. O medo de ser torturado levou-o a confessar tudo, salvo a minha cumplicidade, esperando que talvez eu intercedesse em seu favor. Quer dizer, o Luís XI pediu uma pessoa para ir lá comprar um veneno para poder dar para o outro lá. E, mesmo sendo torturado, ele não falou o nome do rei aí, achando que o rei fosse interceder por ele. Já se achava no alto da torre, local designado para o suplício, e já se preparavam para o decapitar, quando manifestou o desejo de falar ao conde. Contou-lhe, então, o papel que eu havia desempenhado. Mas aí, quando ele viu que o negócio ia ficar ruim, que ele ia ser decapitado mesmo, falou lá, abriu a boca, né? Contou-lhe o papel que eu havia desempenhado nessa tentativa. A despeito do espanto e da cólera que experimentou, o conde de Charolais calou-se, e os presentes apenas puderam fazer vagas conjecturas, baseadas nos movimentos de surpresa provocados pelos relatos.
Apesar da importância dessa revelação, Constant foi decapitado e os seus bens confiscados, mas foram entregues à família pelo Duque de Borgonha. Quer dizer, mesmo assim, ele acabou sendo decapitado mesmo, porque foi ele que fez o tal do negócio lá do veneno, mas os seus bens foram entregues lá à família lá. Seu delator teve a mesma sorte, devido em parte à imprudência de uma resposta dada ao príncipe de Borgonha. Este lhe havia perguntado se, caso a soma prometida lhe tivesse sido paga, se ele teria denunciado o complô. Ele teve a inconcebível temeridade de responder que não. Quando o conde veio a Tours pedir uma entrevista particular, nele deixou extravasar todo o seu furor e encheu-me de censuras. Acalmei-o, dando-lhe a tendência geral na Normandia, a pensão de 36 mil libras. A tendência geral não passou de um título decorativo, quanto a pensão recebeu apenas a primeira parte. Quer dizer, então é todo um ardil, né, político ali, em que um tenta matar o outro, um tenta isso, um tenta aquilo. E aí, quando o cara lá descobriu, foi lá cobrar, chamar ele ali, né, para a verdade. Aí ele, para fazer calar a boca, deu um cargo, né? Qualquer semelhança com o mundo atual, gente, é mera coincidência, né? Claro, gente, somos nós os mesmos, não estou falando que a gente é o conde, nem isso não, mas somos os mesmos espíritos reencarnados, não é isso? A gente não é esses personagens famosos, mas a gente já teve condutas assim, também, né, não necessariamente nesse mesmo nível, mas também já fomos assim, já desejamos a morte, já matamos nossos inimigos, já fomos mortos, e assim a vida segue, porque a lei é de progresso. Essa é a nossa melhor encarnação. Né? Então, tu imagina as últimas, nem fica querendo saber. Tem pessoa que fica querendo ir em médiuns que fazem vidência de vidas anteriores. Gente, não façam isso. Não vão a terapeutas fazer regressão de vida passada. Isso é muito perigoso. Primeiro, porque você pode dar de cara com um charlatão que te enganar, te induzir a erro. Segundo, que você pode ver coisas do seu passado que você não aguenta, porque se a gente tem o esquecimento do passado, tem um motivo. Já pensou, se eu soubesse aqui com o meu companheiro Tiago, se eu tivesse matado você, se eu lembrasse disso, ou se você lembrasse, a gente ia olhar um para o outro assim? Não, né? A gente ia ficar com medo um do outro e assim vai. Então já pensou se a gente descobrisse que aquele filho que a gente ama tanto, que a gente ama, que a gente deu a vida agora, que a gente tirou a vida dele em outras encarnações, como é que a gente ia ficar? Ou se ele tirou a nossa? Então assim, o véu do esquecimento é uma bênção de Deus para todos nós. Então, mas a gente já desconfia, né? Que a gente tem, às vezes, certas tendências, a gente vê no nosso filho. Por isso que tem aquele ditado, né? A gente torce o pepino de pequenininho. A gente tem que falar para o nosso filho de Jesus desde que está lá da barriga. Certa vez, uma moça chegou com uma bebê lá para o Chico, né? E perguntou quando é que tinha que começar a evangelizar. E ele falou que já estava atrasado, que era desde o útero, desde que a gente sabe que está grávida, já começa a falar de Jesus para o nosso filho, mostrar Jesus, traz para a casa espírita, é importante que a criança seja evangelizada. Depois ele escolhe, vai escolher como se não conhece. Aí você vai deixar seu filho solto hoje, com esse negocinho, o celular, aí bota um para cá, bota outro para lá, vê só porcaria. Mas pelo menos está em casa. Está, às vezes, correndo mais perigo que se estivesse brincando na rua. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque nós somos ainda espíritos muito imperfeitos. Nós estamos no mundo de expiações e provas. Nós temos aí toda essa espiritualidade do bem, mas também temos a espiritualidade que quer o nosso mal, que quer a destruição, que quer o mal pelo mal. Então, a gente tem que é um ato de amor a gente evangelizar o nosso filho. Porque a gente está dando material para eles se fortalecerem, eles conhecendo o mundo espiritual, eles se fortalecerem para aprender a lidar com os embates da vida. Senão, quando eles ouvirem o primeiro não, eles vão se suicidar. Porque eles não têm o conhecimento de que a morte não existe, de que o suicídio só vai agravar o problema e várias outras coisas.
Então a gente vê, né, com esse relato de Luís XI, dessa história, né, que é uma historinha até né, aí meio negra, vamos dizer assim, mas era a realidade que eles viviam naquela época, né? A gente não pode esquecer disso, a realidade daquela época. E tomando aqui para a gente, né, o que nós estamos fazendo? A gente não compra mais veneno para dar para o companheiro, mas a gente envenena os outros a respeito daquele companheiro, às vezes dentro da casa espírita. E você já viu lá o fulano, hein? Ó, ele não presta não, hein? Não vai atrás dele não, tô achando que ele não presta, acho que ele não vale nada. Então já vi a fulana, olha só como é que ela anda. Ih, repetiu a roupa. Gente, a gente tem que tomar cuidado. Será que a gente não está aí envenenando o nosso coração, envenenando a conduta, a moral do outro? A gente tem que ter muito cuidado. Será que a gente não está aí tirando, matando? A gente não assassina mais. Espero, né, que ninguém aqui cometa mais assassinato, né, homicídio. Mas será que a gente não está matando a esperança de uma pessoa quando até mesmo às vezes um filho, uma pessoa, um jovem senta, porque eu quero estudar, fazer, vai dar tudo errado. Não, o mundo é muito ruim. Só os maus vêm. Será que a gente não está fazendo isso, gente? Matando a esperança, que é o que a gente tem de mais importante, que é o que dá aí a força para a gente continuar vivendo, continuar lutando. Sim, o Brasil vai melhorar, o mundo vai melhorar, já está melhorando. Gente, há uns anos atrás, a gente não sabia nem de quantas podridões aconteciam. Como está aqui essa história que a gente só está sabendo porque o próprio Luís XI contou, né? Então vamos agora para o outro, né? Outro item, né? A fatalidade e os pressentimentos. Olha lá. Instruções dadas por São Luís. Um dos nossos correspondentes escreveu-nos o que segue. Em setembro último, um barco ligeiro fazendo a travessia de Dunkerque, acho que é isso, a Ostende, foi surpreendido por um temporal durante a noite. O barco virou e pereceram 4 dos 8 homens que compunham a tripulação. Os outros 4, em cujo número eu me achava, né, conseguiram manter-se sobre a quilha. Ficamos a noite inteira em horrível posição, sem outra perspectiva senão a morte. Que se nos afigurava inevitável e da qual já sentíamos todas as angústias. Ao romper do dia, o vento nos empurrou para a costa e pudemos ganhar a terra a nado. Porque nesse perigo, igual para todos, apenas 4 sucumbiram? Note que, a meu respeito, é a 6ª ou 7ª vez que escapo a um perigo tão iminente, mais ou menos nas mesmas condições. Tiago, faz um favor para mim, vê aí o São Luís, qual é o número dele, qual rei que foi o São Luís, que eu esqueci agora. São Luís. Foi o Luís IX, o São Luís, né? Agora eu consegui ver. Dá uma conferida aí para mim, faz um favor. Então, para a gente não confundir, tá, gente? Com aquele outro Luís XI lá, com o São Luís. Não é isso? De não confundir, que não é o mesmo. O São Luís já era um espírito jamais... Foi um rei muito amoroso, muito importante, que lutou aí até nas primeiras cruzadas, né? E acabou morrendo lá, pegando uma peste. Isso, muito obrigado, Tiago. De 1226 até a morte dele, né? De 1270. Né? Ele lutou ali junto do povo, ao lado do povo, defendendo, era um rei bom. Então foi o Luís IX. Esse que era aí, queria assassinar lá outro, é o Luís XI, tá? 44 anos de reinado, nossa. Tá? E aí esse São Luís aqui é o Luís IX, para a gente não confundir. Que é o mesmo São Luís que dá mensagem no Evangelho,
que é esse espírito que ajuda a gente aqui, né? Ajuda a gente nos estudos, é um espírito aí muito, muito sério. Porque nesse perigo igual para todos, apenas 4 sucumbiram. Note que, a meu respeito, é a 6ª ou 7ª vez que escapo a um perigo tão iminente e mais ou menos nas mesmas condições. Sou realmente levado a pensar em que mão invisível me protege. Que fiz eu para isso? Não sei muito, sou uma criatura sem importância e sem utilidade neste mundo e não me gabo de valer mais que os outros. Longe disto, entre as vítimas do acidente havia um digno eclesiástico, modelo de virtude evangélica e uma venerável irmã de São Vicente de Paulo, que ia cumprir uma santa missão de caridade cristã. Parece que a fatalidade representa um grande papel em meu destino. Os espíritos não se achariam ali para alguma coisa? Seria possível conseguir deles uma explicação a respeito, perguntando-lhes, por exemplo, se são eles que provocam ou contornam os perigos que nos ameaçam. Então, isso foi uma carta, né, um correspondente, como Kardec está colocando assim, né, que Kardec, como eu falei, recebia várias cartas, né, de outras localidades, de outros lugares, muitos depoimentos, muitas mensagens e muitos questionamentos, muitas perguntas. Aí uma pessoa pegou e escreveu isso, né, que ele estava numa travessia de um barco, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que 4 pessoas, só 4 morreram, e que ele já tinha sido a 6ª ou 7ª vez que ele escapou de um perigo, e ele queria saber por quê, se ele não era nenhum modelo de virtude, enquanto outros aí que passaram aí, que até sucumbiram, que era uma pessoa que ia fazer uma caridade lá. Aí, o Espírito São Luís foi convocado para dar e responder essa questão aí do companheiro lá de Kardec, que mandou a pergunta para Kardec, né? Conforme o desejo de nosso correspondente, dirigimos as seguintes perguntas ao Espírito de São Luís, que se comunica de boa vontade, sempre que há uma instrução útil a ministrar. Então, sempre que tem aí uma instrução útil, lá Kardec sempre contava muito com São Luís. Então, Kardec perguntou, quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo? E quando dele escapa, é outro espírito que o desvia? Então, o que Kardec está perguntando? Tem um espírito para mandar o perigo, e tem outro espírito que vai desviar o perigo? Aí São Luís responde, quando o espírito se encarna, escolhe uma prova, e escolhendo-a, cria uma espécie de destino que não pode conjurar, desde que se submeteu. Falo das provas físicas. Conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre livre de suportar ou repelir a prova. Vendo-o fraquejar, um bom espírito pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de modo a dominar a sua vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe e exagerando o perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. Então, o que São Luís está dizendo aqui para a gente? Quando a gente reencarna, quer dizer, na verdade, né, antes de a gente encarnar, a gente já vai escolhendo as provas aí, de acordo também com a nossa evolução, porque um espírito muito materializado vai ser outra pessoa que vai escolher ali, né? Que vai, a própria sintonia dele que vai atrair as coisas ali. Mas, de maneira geral, vai escolher o que ele vai passar, as nossas provas, não. Aí, às vezes, os espíritos benfeitores aconselham, olha, você precisa passar pela prova da paciência, aí manda a gente trabalhar em certos lugares, né? Aí a gente vê, e às vezes a gente vai, cria-se uma espécie de destino que não se pode conjurar desde que se submeteu. Por exemplo, vai reencarnar num local, uma família em um lugar muito pobre. Tem como eu fugir disso? Não tem. Claro que reencarnando, dependendo do objetivo daquela situação,
vai poder trabalhar, vai aparecer oportunidade, se ele se esforçar, se ele correr atrás de se melhorar. De melhorar aí financeiramente, de melhorar também espiritualmente. De outras vezes não, né? Então, vai depender. E a mesma questão também dos espíritos. Já repararam que às vezes a gente está muito bem... isso acontece muito quando a gente está começando a vir para o centro espírita, né? E aí, olha assim, aí vem, a gente ouve, né? Ou então vem na nossa mente mesmo, a gente acha que a ideia é nossa, mas não é. Acho que é melhor tu não ir não, acho que é melhor não ir não, acho que vai chover muito, vai cair a água, hein? Né? Não é? Aí a gente às vezes, sabe o que acontece? E é mesmo, não vou não. A gente é feito de açúcar? Não é. Mas aí a gente acha, não vou não, vai chover muito, não sei o quê. Aí sabe o que acontece? Fica em casa, nem chover, chove. Quer dizer, é para testar a nossa vontade. São os nossos inimigos espirituais que não querem que a gente frequente a casa espírita, porque sabem que frequentando a casa espírita, nesse ambiente, a gente vai ser ajudado, não é isso? A gente vai ser auxiliado, a gente vai se fortalecer para sair daquele ciclo de sofrimento, né? Então, assim, aí o mau espírito, ele está ali, mas a gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente recebeu a sugestão, cabe a gente acatar ou não, não é isso? Quando a gente quer ir para a farra, a gente queria lá ir para a farra, né? A gente não vai, se estiver chovendo, se tiver sol, se tiver calor, tem gente que no carnaval vai pular carnaval com chuva, com sol, com isso, com aquilo. Mas para vir para a casa espírita não pode. Eu acho engraçado isso, né? É engraçado que, tipo assim, muita gente fala, não tenho tempo, meu filho não pode ver evangelização. Não, porque não tem tempo. Aí bota a criança no judô, na natação. Não estou dizendo que isso seja ruim. Isso é bom, mas tudo tem um limite. Porque tem que ter, sim, um dia e uma hora para falar da vida espiritual para a criança. Tem que ter, sim, um dia e uma hora para a gente trabalhar o nosso espírito, nós espíritos imortais, né? Porque a gente não tem tempo de cuidar do corpo, levantar, a gente bota ele e dá comida para o corpo, a gente dá banho no corpo, a gente veste o nosso corpo, alimenta o nosso corpo e a nossa alma, nós espíritos. Como é que a gente está tendo isso daí? A gente está vivendo só vida material, aí quando vem a dor, a gente não tem preparo nenhum. Aí como ele está falando aqui, um espírito bom pode vir em seu auxílio quando a gente pede, quando a gente ora, mas também não pode influir sobre ele de modo a dominar a sua vontade. Da mesma maneira que tem esse espírito soprando para a gente não vir, na mesma hora, só a gente lembrar de como a gente pensa. Na mesma hora vem um bom espírito, não, minha filha, vamos lá, não vai acontecer nada, vai chover, você vai conseguir, vai ser bom para você. Não tem isso, a gente não fica assim, muitas vezes. Aí cabe saber se a gente vai dar ouvido a uma boa sugestão ou uma má sugestão. Vir para a casa espírita é sempre uma boa sugestão. Atender ao apelo espiritual é sempre uma boa sugestão, né? Um espírito mau, isto é, inferior, quer dizer, ele está botando o quê? Um espírito inferior. Então, todo espírito que é mau é um espírito inferior. Não quer dizer que ele seja inferior, às vezes é muito inteligente, mas é mau, é voltado para o mal, ainda não conseguiu se libertar da animalidade. Mostrando-lhe, exagerando o perigo físico, pode abalar e apavorado. Não, vai chover muito, vai ter isso, vai ter aquilo. Que nem com esse problema que a gente teve aí. Tem pessoas que até agora, né, não saem com medo de pegar o bichinho. Sendo que a gente tem que estar o tempo todo em relação com isso, gente. A gente pode usar isso, usar aquilo, usar escafandro. Mas se tiver que pegar isso ou outras coisas, a gente tiver que passar pela nossa prova, pelo nosso testemunho, ou pelo nosso resgate, a gente vai passar. Então, a gente tem que saber onde a gente está pisando aí, né? Mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. Então, como eu falei, sempre o nosso livre-arbítrio. Cabe a cada um de nós decidir entre o bem e o mal, entre a boa sugestão e a má sugestão. Não é isso? Aí vem lá aqueles amigos do passado, né? Porque é aquela história, quando a gente começa a entrar na doutrina espírita, começa a estudar, a gente começa a ver a relação do mundo espiritual com o mundo dos encarnados, que os espíritos vêm, que os espíritos influenciam nossos pensamentos. Aí a gente começa já a não querer ir mais para certos lugares, nem falar com certas pessoas que só nos falam coisas negativas, né? Isso acaba que a gente vai ficando meio que sem amigo, né?
Mas na verdade não, porque na casa espírita é que estão as nossas verdadeiras amizades, nas nossas... Claro que a gente pode ter pessoas sim fora da casa espírita, mas pessoas boas, que às vezes têm outras religiões, mas são pessoas que têm alguma coisa que tem a ver conosco, porque certos tipos de amizade não cabe mais. Então a pessoa às vezes que gostava muito de farra, aí tem aquelas amigas que se chamavam para ir para farra, para farra, para farra. E a pessoa agora se conscientizou que não dá mais no mundo que a gente vive para a gente estar frequentando certos lugares. Porque não vai ser bom, as consequências vão ser ruins. Mas aí, quando a gente começa, né, a sair daquele mundo, começa a vir aquelas pessoas, mas você não vai, você parece Carola, você parece isso, você não vai mais para lugar nenhum. Não! É uma mudança de pensamento, né? E a gente vem para aqui, para a Casa Espírita, e vê quantos irmãos que têm as mesmas ideias, que têm os mesmos objetivos, e quanto é gostoso essa troca verdadeira. Porque essas pessoas, as amizades do mundo, elas só estão ali do nosso lado quando a gente está com saúde, com dinheiro. Porque a hora que a gente fica doente, que a gente não tem, que o dinheiro acaba, né? As amizades, ó, vão embora, não é isso? Então, nem sei porque eu estou falando isso, por alguma coisa. Então, lembrando lá, nós somos o dono do nosso destino. Nós temos que exercitar a nossa vontade. Ah, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de trair minha mulher. Consegue. A mesma energia que você emprega para atrair a mulher, para atrair o marido, para fumar, para beber, pega essa energia e direciona para o bem. Vem para a Casa Espírita, pergunta se tem trabalho. Vem para cá. Mas também não é vir para cá querendo, eu só quero Casa Espírita se eu for falar, porque eu sei tudo do Livro dos Espíritos, livros de... Não é assim. A gente tem que se colocar também em posição de trabalho, em posição de humildade, que nem Paulo de Tarso, né? Senhor, que queres que eu faça? Ele era doutor da lei, fariseu, filho de fariseus, família tradicionalíssima, rica. Se ajoelhou e falou, Senhor, que queres que eu faça? Continuando lá, só para a gente acabar. Pergunta número 2. Então, lembrando que essas perguntas estão sendo feitas por Kardec ao Espírito São Luís, que foi o rei Luís IX, tá? Acerca de uma carta que Kardec recebeu de uma certa pessoa, perguntando de acontecimentos sobre a vida dele, porque que em certas situações, mesmo ocorrendo um perigo de vida, ele se salvava e outras pessoas não. Então ele não sabia por quê. Tanto é que o título é Fatalidade e Pressentimento. Aí Kardec, a segunda pergunta. Quando um homem está na iminência de ser vítima de um acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois, se é um mau espírito quem provoca tal acidente, se de algum modo é a sua causa, e no caso que escape ao perigo, se um bom espírito veio em seu auxílio. Olha só que pergunta, né? Muito interessante. Então, quando está em uma iminência de acontecer um acidente, parece que o livre-arbítrio dele nada vale, quer dizer, ele não vai poder escolher se vai sofrer ou não. Pergunto, é um mau espírito que está provocando o acidente? Ou é a sua causa? Como é que é se ele escapou ao perigo? Foi um bom espírito que veio ajudar? Que é o que vai responder o que o companheiro lá estava querendo saber, né? Olha a resposta de São Luís. Os bons ou maus espíritos não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus conforme sua natureza. Foi o que a gente já falou. Não vai para a Casa Espírita porque vai ter um temporal, vai alagar tudo, vai inundar tudo. Ou vai para a Casa Espírita, vai a guarda-chuva, vai dar tudo certo, você lá vai se fortalecer. O que a gente vai escolher? O acidente está marcado no destino do homem. Então, é aquela questão da programação espiritual. Lembram lá, antes de reencarnar, eu junto com meus anjos guardião, meus mentores, estou ali planejando a minha encarnação nos pontos básicos, nos pontos importantes. Ó, você vai precisar, às vezes, sofrer um acidente, ó, porque em outras vidas você tirou. Não quer dizer, gente, que tem gente que é muito assim. A doutrina espírita ela nos leva à reflexão, ao raciocínio. Não é 2 mais 2 é igual a 4. Porque tem gente que pega isso e fala, então se eu ver uma pessoa sem perna, foi porque a pessoa em outra vida arrancou a perna. Não.
Os espíritos dizem que, por exemplo, um espírito que às vezes, numa encarnação anterior, deceparam o braço dele. Então, ele ficou tão revoltado, com tanto ódio daquele que decepou o braço dele, que ele se fixa ele mesmo naquela imagem, naquela situação, e na hora dele reencarnar, ele não consegue plasmar com o pensamento dele um braço ali, no perispírito dele, para que possa servir de modelo para o corpo físico. Entendeu? Então, a pessoa pensa, porque estou com problema no coração, eu levei um tiro. Às vezes não, às vezes ele próprio se deu o tiro, foi um suicida e reencarnou com esse problema, mas lembrando, cada caso é um caso. O que interessa para a gente ver aqui? Que se vai passar por acidentes, geralmente é o quê? Estava na programação espiritual. Agora, isso é diferente das coisas que são chamadas vicissitudes da vida. Como eu já falei, se eu sair daqui olhando o celular e caía com a cara ali, foi porque eu não olhei que tinha um degrau. Não é porque, eu tinha que cair com a cara no chão, porque em outra encarnação, sabe? É tudo raciocínio. São coisas grandes. Às vezes, por exemplo, porque ninguém reencarna para ser assassino. Ninguém reencarna para ser estuprador. Às vezes um espírito assassinou outro. Aí aquele que foi assassinado entendeu, perdoou, seguiu o caminho dele. Mas o assassino ficou com aquela culpa. E aí pede para reencarnar, para sofrer no assassinato. Só que ninguém vai reencarnar para ser assassino. Então, necessariamente não tem que, então, porque reencarnou como assassino, porque o outro precisava ser assassinado. Não. Vai acontecer uma morte violenta. Às vezes ele assassinou em outra vida uma pessoa e vai atravessar a rua, aí um carro vai e atropela. Ou então cai, bate a cabeça no chão, rasga, a pessoa morre na hora. E outras coisas mais que a gente vê por aí. Então, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vem um escândalo. Então, a pessoa nunca vai reencarnar para ser um assassino. Nunca vai reencarnar para fazer o mal. Mesmo nas encarnações programadas pelo mal, que também tem, a gente vê lá no livro Ação e Reação, de André Luiz, é permitido pelos bons espíritos para que a pessoa tenha, na reencarnação, vem o esquecimento do passado, lembram? Aí a pessoa pode ter uma nova oportunidade de seguir o caminho do bem. É por isso que é permitido. Tá dando para entender, Tia? Tá? Qualquer coisa você pergunta, tá? Então, vamos lá. O acidente está marcado no destino do homem. Quando tua vida é posta em perigo, é sinal que tu mesmo desejastes, a fim de que desviares do mal e te tornarem melhor. Não tem muitas vezes na nossa vida que a gente passa por uma situação de perigo, que a gente consegue, graças a Deus, meu Deus, nunca mais, não é isso? Quando a gente é novo, então, às vezes a mãe fala, não vai para aquele lugar, não sei o que, a gente vai, teima e vai, aí chega lá, tem um tiroteio, alguma coisa, meu Deus, graças a Deus que passei, não, nunca mais vou lá. Para a gente se emendar muitas vezes. Pessoas aí que às vezes tomam certas coisas, acesso às medicações, porque quer ficar magro, o outro que vai fazer não sei o que, porque quer ficar assim, ou faz... Aí passa por uma situação de doença grave por conta daquilo ali, aí se dá conta, meu Deus, não posso mais fazer isso, então agora eu vou seguir direitinho aí, o caminho do bem. Quando escapas ao perigo, ainda sob influência do perigo que correstes, pensas mais ou menos fortemente conforme a ação mais ou menos forte dos bons espíritos em te tornarem melhor. Aí vai no Evangelho, se fosse um homem de bem teria morrido, se a gente deve expor a vida para salvar um malfeitor. Então o que os Espíritos dizem? Se podes, salva-o. Porque às vezes vendo aquela oportunidade de que ele está sendo salvo, mesmo ele sendo um malfeitor, ele modifica completamente a vida dele. Sobrevindo um mau espírito, e digo mal, subentendendo o mal que nele ainda está, preocupação de São Luís em dizer sempre que o mal é uma condição temporária, uma ignorância aí temporária. Pensas que igualmente escaparás a outros perigos e novamente te entregarás às suas paixões desenfreadas. A gente tem que ter mais cuidado, porque ele está falando aqui que muitas vezes a gente passa por um perigo e a gente aprende, meu Deus, graças a Deus, nunca mais vou lá, não, porque lá, não, vou mais naquele baile e tal, lá, não sei aonde,
Não estou falando que é frequente, não. Estou falando eu como um personagem. Ai, graças a Deus, escapei, nunca mais volto lá. E realmente acaba não voltando. Mas já tem outras pessoas que interpretam de outra maneira. Acham, e eu sou o cara, hein? Pô, meu anjo guardião é bom, meu santo é bom. Aí continua ali no perigo. Continua teimando. Aí vai chegar uma certa hora que vai sucumbir. E não vai aí, né? Às vezes não está nem planejado para sucumbir ali, mas ele está sendo o quê? Um suicida indireto. Não é mesmo? Então a pessoa às vezes nem está programado para morrer de cirrose, mas aí começa, junta com um, junta com o outro, começa a beber, passa mal, às vezes tem uma outra chance, é internado, tem uma outra chance, mas acaba sendo, eu sou o cara, eu sou forte pra caramba, e continua bebendo e acaba desencarnando. Né? Eloá, Oi. eu tenho uma colocação. Tem essa parte, quando tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviaste do mal e de se tornar melhor. Cara, me passou um filme agora na cabeça, porque um tempo atrás eu era motorista de aplicativo, aconteceu tanta coisa comigo. Nossa. Eu já fui sequestrado, tomei 2 coronhadas na cabeça, já levaram, aí depois eu recuperei o carro, peguei outro carro, levaram o carro de novo. Isso as 2 vezes que eu perdi o carro. Sem contar as vezes que eu consegui fugir na rua, né? O famoso pinote, né? E eu sou teimoso. Hoje em dia eu tô melhorando essa teimosia. Graças a Deus, né? O que Papai do Céu fez comigo? Tacou fogo no meu carro. Eu falo que foi graças a Deus, porque deu um curto-circuito na bomba de combustível e o carro pegou fogo. Eu falei, não quero mais isso pra mim, não quero. Só assim você entendeu, né? Só assim. Mas é o que ele está colocando aqui, às vezes a gente vai recebendo avisos, você pela tua necessidade material continuou, né? Você, não, vou continuar. Mas aí chegou uma hora que os espíritos falaram, mas você também teve o teu livre-arbítrio. Porque tem muita gente que acontece isso e fala, não, agora só de raiva eu vou fazer. Eu vou continuar. Aí desafia. Eu vou continuar. Que isso? Que não sei, que tem gente que é assim. Então é a humildade também da pessoa saber, né? Saber entender a mensagem que os espíritos estão dando. Porque o que ia acontecer? Se você decidisse, eu vou me financiar, não entrar no financiamento, comprar outro carro, eu vou continuar. Aí pronto, os espíritos já iam se afastar. Porque quando, todos nós temos nossos anjos guardiães, mas quando a pessoa está reiteradamente ali, desobedecendo, rejeitando as sugestões dos benfeitores, eles simplesmente se afastam. Não, agora é pela conta dele, deixa ele ali, ele não quer isso, então vai, entendeu? Aí, quando a gente cai, a gente se lembra, puxa vida, hein? Aconteceu isso, eu fui tão burro, tão burra, por que eu não parei, por que eu não, não ouvi? Mas tem tempo para tudo, né? O mais importante, mais bonito da doutrina espírita é que ensina a gente que para tudo tem jeito. Então, para tudo sempre tem jeito, não importa o que aconteceu. Quando a gente decide a seguir o caminho do bem, orar, pedir a Deus, a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, me ajuda, eu quero melhorar, eu quero acertar. Então, vamos usar a nossa energia, o nosso livre-arbítrio para isso, para a gente conseguir perceber esse auxílio, essa ajuda dos bons espíritos. Então, vamos parar por aqui por causa da nossa hora. A gente parou aí na página 77 do livro antigo, né? Na terceira pergunta, tá? Porque são muitas coisas e não dá mais tempo. Terceira pergunta, página 77, da parte de a fatalidade e os pressentimentos do espírito, a mensagem do nosso querido espírito São Luís aí, ó. Tá bom? Então, vamos agora fazer a nossa prece de agradecimento e de pedido de amparo. Queridos benfeitores, querido São Luís, amigo inesquecível, amigo incansável, amigo que em todas as horas está conosco, nos auxiliando nos estudos.
querido Kardec, queridos espíritos que foram médiuns e que deram oportunidade para que esses espíritos deixassem esses ensinamentos para que hoje pudéssemos ter essa bússola que é a doutrina espírita. Senhor, te pedimos, fortalece a cada um de nós, Senhor Jesus, na nossa vida. Ampara e protege, Senhor Jesus, essa casa de amor. Fortalece as fronteiras materiais e espirituais, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a todos os trabalhadores, a todos os assistentes desse Centro Espírita Altivo Panfiro. Abençoa, Senhor, esses espíritos altivos, Dr. Herman, Dr. Bezerra, todos esses espíritos que também travam as lutas contra as trevas, para que possam nos ajudar hoje, para que possam continuar nos ajudando. Que possamos ser, Senhor, instrumentos dignos desses espíritos que tanto nos auxiliam no dia a dia. Protege, Senhor Jesus, o retorno aos nossos lares, ou para os nossos ouvintes também, protejam para que os seus lares se encham de bênçãos, se encham de energias positivas, que tenham a força, Senhor, que tenham a vontade de seguir as boas sugestões que os bons espíritos estão sempre a nos ofertar. Louvado seja, Senhor Jesus, o teu nome, agora e sempre, Mestre querido. Fortalece a nossa nação, fortalece, Senhor, os nossos dirigentes, o nosso presidente, os nossos dirigentes, Senhor Jesus. E a cada um de nós, Senhor, que nesse instante precisa desse guia, desse modelo que é tu, Senhor. Que seja em teu nome, Senhor Jesus, que seja em nome dos dirigentes espirituais dessa casa de amor, mas que seja sobretudo em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por encerrado o nosso estudo da Revista Espírita. Mas te pedimos, Senhor, acompanha cada um de nós a cada trabalho que ainda será realizado nesta casa. Que assim seja, graças a Deus.